Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e sua mãe Maria Santíssima. A paz de Jesus, irmãos, e o amor de Maria estejam com vocês. Servos e servas do Senhor, missionários e missionárias da palavra do Senhor. Eu me chamo Bruno, faço parte aqui da Diocese de Lusiânia, do grupo de oração Rainha da Paz, que acontece todas as quintas-feiras aqui na paróquia São Francisco de Assis, após a missa das 19 horas. E neste tempo, o Senhor me chama a estar à frente do Ministério Jovem da Diocese de Lusiânia, um tempo de muita bênçãos, um tempo de graças. Graças a Deus. E hoje, o Senhor nos chama, nos convida a partilharmos deste pensamento nessa formação sobre fraternidade e obediência. E o tema da nossa formação hoje é: escuta, ó filho, os preceitos do Mestre e inclina os ouvidos do teu coração. Este tema fortíssimo, que nada mais é do que o início da regra de São Bento para os seus monastérios, para a congregação dos monges beneditinos da época. São Bento deixou uma regra, deixou um documento a eles para saber como servir melhor, como ser servos melhor, como desfrutar da fraternidade e da obediência. Então disso nós conseguimos extrair muita coisa. E quando eu estava orando pelo tema e quando eu estava orando por essa formação, o Senhor me inspirou a trazer 7 tópicos. Para você que está com o seu caderno, com a sua caneta, com o seu lápis, já saibam que hoje nós vamos meditar 7 tópicos em cima deste tema. E o primeiro tópico da nossa formação sobre fraternidade e obediência é o convite à escuta e à obediência no Senhor, que é uma convocação para nós, irmãos. Convoca o nosso coração a ouvir atentamente e a obedecer de boa vontade os preceitos do Senhor. Mas também convida a nossa razão a meditar os mandamentos do Senhor, usando a obediência para retornar sempre ao caminho de Deus. É como se fosse uma roda, é como se fosse um ciclo infinito. Deus, por meio deste tema, Ele quer falar conosco, irmãos, Ele quer nos lembrar, quer nos convidar mais uma vez a abrir os ouvidos do nosso coração para o que Ele tem a nos dizer por meio do batismo do Espírito Santo, por meio das nossas orações pessoais. Nós temos que estar sempre com os ouvidos do nosso coração atentos aos desígnios, aos preceitos de Deus e às vontades dele para nós. Mas não só em forma sentimental, mas enfim, também em forma racional, usando a nossa razão através da obediência daquilo que é dito para nós enquanto servos. Obediência não só também, claro, à palavra do Senhor, mas também aos nossos coordenadores, aos nossos párocos, aos nossos vigários, à Santa Igreja Católica, ao que o Papa nos diz através de suas encíclicas. Pois aí então nós estaremos voltando ao início, mais uma vez, nesse ciclo perfeito do que é a escuta do Senhor. Porque a partir do momento em que nós abrimos o nosso coração para escutá-lo, nós recebemos a ordem e assim nós botamos em prática aquilo que o Senhor nos quer para a nossa vida, quer para a nossa caminhada. E assim nós também temos que exercer a obediência àqueles que estão chamados à nossa frente, como os nossos coordenadores, como os nossos párocos, que através deles o Senhor também fala em nós. Por isso é importante que não só a escuta pessoal esteja ativa, mas também aquela lealdade ao seu grupo de oração, a lealdade ao seu movimento, à sua paróquia, a escutar aquilo que o seu coordenador tem a te dizer com muito carinho, com muito zelo, pois o Senhor fala através deles também. E é por isso que nós já vamos para o nosso segundo tópico, lembrando que hoje são 7, e o nosso segundo tópico, ele está ligado ao primeiro, como a maioria deles estarão aqui, que é a importância da nossa oração. Quantas vezes nós já escutamos em pregações, em outras formações, a respeito da importância da oração pessoal? Tem que ser dito. Afinal de contas, essa importância da oração, ela é dita em todos os lugares, não é à toa. Qualquer boa ação deve ser precedida por uma oração fervorosa, para garantir a realização plena pela graça de Deus. Isso está escrito na regra
beneditina escrita por São Bento, deixada aos seus monastérios. E é exatamente por isso que, para conseguirmos ser obedientes, temos que manter nossa vida de oração ativa, fazendo com que nossa intimidade com Deus cresça sempre mais. E é por isso que uma coisa liga na outra, porque quando nós temos Deus íntimo de nós, todos os santos dias da nossa casa, na nossa oração pessoal, como estamos cansados de ouvir recomendações, de orarmos pessoalmente com Deus todos os dias, nós conseguimos reconhecer a voz dele nos nossos coordenadores, nos nossos pastores, nos nossos párocos, como eu havia dito antes. Quando somos íntimos do Senhor, nós reconhecemos a voz do pastor, tanto quanto a ovelha escuta o chamado do pastor no campo. Somos nós e através disso somos obedientes, e assim a obediência ela vai gerando mais obediência, e assim vai formando este elo que não é só imbuído de lealdade ao movimento, mas principalmente é um elo de fidelidade com o amor de Deus por nós. E é por isso que nós já vamos agora para o nosso terceiro tópico, que vai falar sobre o despertar espiritual. Lembra quando eu falei que um tópico liga no outro? Então, mais justo do que esse terceiro tópico estar ligado, sim, ao tópico 2. Despertar espiritual. Pois a oração contínua nos conduz ao despertar espiritual. E quando eu estava em oração para este terceiro tópico, despertar espiritual, me vinha muito no coração, mais uma vez, que não é à toa que nós da Renovação Carismática Católica recebemos 3 verbos para este triênio, que é o desperta, o ir e o anuncia. A primeira palavra recebida foi o despertar, seguido pelo verbo ir, que é este que estamos vivendo agora, e o anunciar, que será ano que vem, que viveremos o ano que vem. Nós, servos, somos chamados também ao despertar diário do nosso sono espiritual. Todos os dias sentimos sono, cansaço físico, fadiga, dores no corpo, e assim a gente deita na nossa cama, descansa e acorda renovados. O mesmo serve para o nosso espírito, que descansa somente quando oramos e escutamos a palavra do nosso Pai, que faz o nosso espírito finalmente descansar dessas ansiedades que o mundo nos causa, dessas fadigas mentais, desses cansaços mentais que abalam nossa estrutura espiritual e muitas das vezes fazem a gente nos afastar da nossa oração pessoal todos os dias, da nossa disciplina. Por isso que nós temos que manter, sim, esse despertar espiritual através da oração pessoal diária, para que então nosso espírito descanse sempre no Senhor. Ele é o que nos garante o descanso, Ele é o que nos garante a felicidade para continuar agindo conforme a sua palavra. E assim nós chegamos ao nosso quarto tópico, que vai falar do caminho da vida e da fraternidade. Porque quando, enfim, mantemos a nossa vida de oração ativa, descobrimos que fica mais fácil caminhar quando temos um irmão do nosso lado. Quando a gente descobre que viver em fraternidade, que viver em família é muito melhor para a nossa caminhada, nós descobrimos que este é o caminho da nossa vida que Deus tem para nós. Irmos juntos para o céu e assim seguir o caminho verdadeiro, que é a promessa da presença da atenção de Deus sobre nós. Descobrimos o que é verdadeiramente praticar o bem, buscar a paz, seguir o caminho de vida verdadeira, com a promessa da presença e atenção de Deus sobre nós. E isso aqui é muito importante, pois quando nós estamos reunidos em missão, tenha certeza absoluta que a atenção de Deus está voltada para você, está voltada para o seu grupo, está voltada para aqueles que estão com você na missão. Você não estará desamparado, irmão, isso eu digo para você com toda a certeza do mundo. Você não estará desamparado. Você que quando pensa na missão do Jesus no cerrado, sente um formigamento no coração, quanto mais chega perto, saiba, isso é normal, é nervosismo, vai acontecer, mas quando você estiver lá no campo de batalha, você vai sentir a presença de Deus fortemente junto com você e junto com seu irmão. E se por um acaso você não sentir, saiba que a atenção de Deus mesmo assim estará sobre vocês, porque vocês estarão vivendo
em fraternidade. E por isso, irmãos, nós já estamos encaminhando para o nosso quinto tópico, que vai falar sobre moralidade e justiça. E aqui eu anotei o seguinte: quem habita na tenda do Senhor é aquele que age com justiça, fala a verdade e rejeita o mal, repelindo as tentações. E por que este tópico dessa formação existe? Por que falar sobre moralidade e justiça? Irmãos, porque para que nós possamos viver em fraternidade, devemos imaginar que é como se estivéssemos vivendo dentro de uma tenda do Senhor, porque quando nós vivemos em um meio, que no caso seria essa tenda do Senhor, essa fraternidade, este grupo de oração que você vive, neste meio você fica mais forte para repelir as tentações do mundo. Porque ali você está protegido pelos seus irmãos que também estão orando por você. Então viver com essa moralidade, viver com essa justiça dentro do grupo de oração também é orar pelo seu irmão do grupo de oração. Também é orar pelo irmão que está do seu lado na sua missão no Jesus no Cerrado. Por isso nós devemos que agir com a verdade, que mais uma vez é a palavra do Senhor, e agir com a justiça do Senhor sobre todos que estão escutando a palavra dele. E agora partimos para o nosso penúltimo tópico, que vai falar sobre a humildade e a dependência de Deus. Reconhecer que todo bem é obra de Deus, glorificando-o em primeiro lugar, em vez de buscar glória pessoal, como ensinado a nós por São Paulo em suas cartas, nas cartas paulinas, onde deixam claro para nós que toda boa obra que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. A sua missão no Jesus encerrado, as almas que irão se converter diante o teu chamado no Jesus encerrado, é para nada mais, nada menos que a honra e glória do Senhor. Nós mesmos, irmãos, nós devemos nos jogar no chão de braços abertos, diminuindo a nossa presença, porque nós não valemos nada diante daquilo que é para a glória do Senhor. Somos meros instrumentos, somos meros objetos da vontade do Senhor, somos servos, sim, somos amigos do Senhor, como diz na palavra, mas principalmente somos instrumentos de sua obra, somos instrumentos de seu trabalho através de nossa alma para uma outra alma. E é por isso que nós, com muita humildade, devemos reconhecer que o Senhor é o que deve ser glorificado todo o tempo, em todos os momentos, em tudo que acontece. E por isso, a gente fecha a nossa formação hoje com o nosso último tópico, que vai falar sobre a edificação sobre a pedra. A obediência e a fraternidade, irmãos, dentro de uma missão, traz para nós uma fundação sólida em nosso servir, em nossa caminhada, como a casa construída sobre a pedra. E por isso, lá em Mateus 7, versículo 24, vai dizer: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras com os ouvidos do coração e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E lá no versículo 25 completa: caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, fiquem com Deus. A todos os nossos missionários e missionárias que estão assistindo esse vídeo, essa formação, e vão para o Jesus encerrado, que Deus os abençoe. Estejam sempre fervorosos com as suas orações, que Deus estará com vocês também. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.